sendo incontestavelmente um dos autores mais brilhantes da história da literatura, o gigantesco J.R.R. Tolkien ficou amplamente conhecido pela sua obra-prima, a trilogia do Senhor dos Anéis, que também ficou muito conhecida depois das adaptações para cinema no início do século XXI. Mas nesse vídeo eu vou tentar abordar com vocês uma das suas obras mais antigas e também mais singelas, mais simples, o famoso Hobbit, que apesar de não ser tão complexo ou tão rico como o Senhor dos Anéis, também é uma obra fenomenal. Mas antes de entrar no vídeo, rola a vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vou falar pra vocês sobre o Hobbit, que é um livro muito, mas muito bom, muito legal. Eu já falei sobre o Hobbit aqui no canal, acho que foi o segundo vídeo que eu publiquei na história, mas eu assim ainda não tinha tanta qualidade, o vídeo não abordou tão profundamente a obra, então eu gostaria de fazer uma nova resenha, uma adaptação, uma atualização da resenha do Hobbit nesse vídeo aqui, mas é claro que se você tiver interesse eu também recomendo a resenha mais antiga do Hobbit, que também me rendeu aí os primeiros comentários, os primeiros likes. Esse livro foi publicado em 1937 e é uma obra fantástica, um livro muito famoso. Qual é mais ou menos a história? Se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais no enredo, vão lá no outro vídeo que eu já mencionei. Nós temos aí os Hobbits. Os Hobbits são essa raça bem mais baixinha, não são muito conhecidos pela sua força física ou pela sua habilidade em batalha. São aquele povinho lá no Shire, no condado, em Hobbiton lá, bem quietinhos, só querem ser deixados em paz, não arranjam confusão com ninguém, gostam de ficar ali na casinha deles, com a comida deles, aquela vida bem burguesa, a burguesia lá dos Hobbits e tal. E o personagem principal da obra, que é muito bom, o personagem principal é incrível, é o Bilbo Bolseiro, o tio do Frodo Bolseiro, que vai ser o personagem principal do Senhor dos Anéis, mas o Senhor dos Anéis também já é outra história. O Bilbo é aquele hobbit lá, um hobbit médio, tem lá uma família muito conhecida ali no condado. Bem no início da obra chega um mago para ele e fala bom dia. Aí eles começam a conversar sobre o bom dia. Também tem aquela frase épica, histórica, que num buraco no chão, uma toca no chão, havia um hobbit, mas não era uma toca feia, uma toca suja, mas era a toca de um hobbit, que quer dizer que estava cheio de comida, limpa, organizada. Enfim, chega aquele mago, chama o Bilbo para uma jornada, e naquela noite aparecem 13 anões, mais o Gandalf na casa do Bilbo, que só queria jantar em paz, coitadinho. Chegam lá, comem a comida, tal, e já mostra ali o apego do Bilbo aos bens dele, a comida dele, a casa dele, ao garfo, a faca, a colher, etc. E para fazer de uma longa história, uma história curta, o Bilbo sai com esses anões e com o Gandalf para uma aventura com uma montanha solitária, onde os anões querem recuperar um tesouro, o tesouro da família deles, o tesouro dos anões, que foi roubado por um dragão maléfico, etc., que é o Smaug. Essa daí é a linha narrativa principal. Até eles chegarem lá na Ilha Solitária, eles vão passar por muitas aventuras, seja com os orcs, seja com os elfos, e aí também entra toda a riqueza mitológica e literária que o Tolkien consegue sempre fazer com grande maestria. Esse vídeo também vem num contexto de leituras bastante específico que eu tô tendo agora. Eu recentemente li o Silmarillion, li Beren e Lúthien e também li Os Filhos de Húrin. No mês que vem eu vou ler A Queda de Gondolin, que são as obras mais profundas, as obras mais densas do Tolkien. Mas o Hobbit é um livro muito levinho, muito fácil de ler, extremamente recomendado tanto para crianças, tanto para quem quer se iniciar no Tolkien. Mas agora, o Hobbit tem uma carga simbólica que é um negócio maravilhoso. Maravilhoso. O Senhor dos Anéis tem muito mais, mas o Senhor dos Anéis também é muito maior do que isso. Inclusive tá aqui atrás de mim, ó, esses volumes aqui. Tem o Silmarillion, tem o Silmarillion e o Senhor dos Anéis, Beren e Lúthien e Os Filhos de Húrin, que são as obras do Tolkien que eu já li, além do Hobbit. Uma leitura muito leve, muito fácil, extremamente acessível, envolvente, etc. Que tem uma carga simbólica, voltando ao ponto que eu estava referindo, uma carga simbólica tremenda. Eu vou citar aqui apenas alguns pontos. O Hobbit tem presente uma carga tradicional, assim, um negócio meio Rei Arthur. Os Hobbits, também é muito curioso esse detalhe de que os Hobbits são a raça mais improvável. Os caras são baixinhos, não são muito fortes, não tem nenhuma habilidade especial, mas eles são ali,
E são eles os escolhidos para salvar o tesouro lá dos anões. E depois vão ser escolhidos para salvar a Terra-média, com o Frodo e o Sam, etc. Merry, Pippin. Mas também está presente uma dimensão do... Eu não sei se seria mais tão correto dizer materialismo, mas de um apego aos bens materiais. Por quê? Porque os hobbits ali são super... Tem muito apego ali à casa deles, à comida deles, à tranquilidade, à paz, etc. O próprio Smaug, o dragão, rouba lá o tesouro, mata os anões todos, faz a maior calamidade e faz o quê? Senta em cima do tesouro. Pra que o tesouro serve? Pra porcaria nenhuma, meu irmão. Não serve pra nada. O dragão só vai lá pra, pronto, montar em cima do tesouro e é isso. Da mesma forma que os hobbits, ó. O Smaug senta em cima do tesouro, os hobbits sentam em cima da casa, da comida, da tranquilidade deles lá no condado. E ao longo da história, o Bilbo, que vai muito contrariado na aventura, aqui na página 55, depois que ele acorda e já teve o jantar, ele acha que tava tendo um pesadelo, ele encontra uma carta lá dos anões, da Companhia dos Anões, e o Gandalf diz pra ele: ou seja, você só tem 10 minutos, vai ter de correr pra entrar na viagem, pra ir na demanda, na aventura, pra apanhar os anões. Mas, disse Bilbo, sem tempo para isso, disse o mago. Mas, disse Bilbo de novo, sem tempo para isso também, vamos lá. E toca lá o Bilbo, o Gandalf faz o rapaz, o Hobbit, ir na jornada. E vale muito a pena. Ele vai exercer a coragem, vai ganhar muita coragem. Vai fazer atos de bravura incríveis. Vai exercer a compaixão com a figura do Gollum, que também vai ter repercussões gigantescas lá na frente no Senhor dos Anéis. Ele vai mostrar o valor dele perante os anões e vai mostrar que mesmo ele sendo o mais pequeno, mais improvável de todos, normalmente numa missão seria chamado um Aragorn da vida, um homem forte, imponente, habilidoso com a espada. Não, chamam um hobbit mesmo. E ele tem aquele papel central na aventura. Um dos personagens que eu tenho que referir obrigatoriamente é o Gollum, tá bom? Que é aquela criatura que inclusive foi motivo de grande riso e piada no meu último vídeo. Cliquem lá no link e vão assistir porque foi muito engraçado aquele negócio. Mas ele é um personagem excepcional, um personagem muito bom. Claro que tem que respeitar o Bilbo, o Gandalf, o Aragorn depois, o Sam. Mas o Gollum, ele é o símbolo perfeito, não é do mal, mas ele é o símbolo perfeito da desumanização causada pelo mal. Por quê? Porque o Gollum, essa história também vai ser muito mais aprofundada no Senhor dos Anéis. Vocês estão vendo que o Hobbit e o Senhor dos Anéis aqui atrás de mim estão profundamente conectados. Mas o Gollum vai lá, pega o anel atrasa a morte dele e mostra como o anel, que depois vai ser mais claramente revelado como símbolo do pecado, por exemplo, o anel deixa quem usa o anel fica invisível. O Gollum usa aquele anel por anos, por décadas, por muito tempo, e ele perde. Ele era um hobbit, o Gollum era um hobbit, como o Bilbo, mas ele perde ali as feições de hobbit, ele se torna ali uma espécie de monstro, uma criatura pálida, esquelética, horrenda. Por quê? Por causa do apego àquele anel, o apego ao pecado, o apego ao mal. E isso daí é um negócio excepcional. O Tolkien colocou no personagem o Gollum. Não tô dizendo que ele fez isso aí de propósito, talvez ele nem tenha percebido. Mas ele colocou ali um personagem que ilustra perfeitamente a perversão causada pelo mal. O anel, ele atrasa a morte. Então você pode ver que também tem uma carga simbólica de que a pessoa que abraça o mal, que tem um apego ao vício, ela também tem uma tendência a se afastar da mente dela o pensamento da morte. E por aí vai, tem poemas, tem canções, tem muitas sementes, os orcs, os trolls, nossa, os trolls são fenomenais. Tem os elfos, vai sendo inserida toda uma carga simbólica juntamente com uma mitologia muito rica, muito leve. Recomendação incrível, muito bom esse livro. Tem uma parte muito boa da história, que é as adivinhas, Riddles, acho que seria esse o título em inglês. Bilbo faz ali um jogo com Gollum, quem quiser mais detalhes sobre isso, assista o outro vídeo, em que ele vai basicamente jogar com a própria vida, e as adivinhas também são bastante interessantes, é algo bem curioso que o Tolkien decidiu fazer. Enfim, perversão do mal, coragem, compaixão, tem muita coisa que é abordada pelo Hobbit. Pedro, eu não quero saber de simbologia, não quero nada disso, só quero ver a história. Beleza, a história também é excelente. Agora, relativamente às adaptações para cinema, vamos lá. Tem outras coisas que eu podia referir, a Pedra Arken, que é aquele símbolo do apego ao material, mas deixa isso daí para outro momento. Vamos lá, comecemos pela parte boa.
Os filmes do Senhor dos Anéis são incríveis. Quem ainda não assistiu, vai lá ver o vídeo sobre as diferenças entre os filmes e os livros do Senhor dos Anéis. Mas, no geral, as adaptações para cinema do Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, são excelentes, fenomenais. Mas, quando eles foram fazer as do Hobbit, eu acho que eles pecaram ali em tentar deixar muito claro que aquilo ali era uma prequela, prequels, diz em inglês, do Senhor dos Anéis. Então, eles inventaram muita coisa. Muita coisa. Eles meteram lá o Sauron. O Sauron aparece lá. Eu acho que quando o Tolkien escreveu isso daqui, lançou em 1937, ele nem sonhava em Sauron ainda. A Sauron ainda nem existia na cabeça dele. Talvez esteja errado. Mas a questão é que eles tentaram meter muita coisa lá pra dentro. Eles enfiaram lá uma elfa, a Tauriel, que tem um romance com o anão, que é não sei se é o filho ou o Kili agora, lá um dos anões irmãos. Eles meteram lá um rei élfico, todo afeminado, que tinha um passado com o Thorin, sendo que aqui no livro original, essa relação aí não existe. No meio do primeiro filme, meteram uma cena que era do final do Silmarillion. Sei lá, eles meteram o Radagast. Gente, o Radagast, ele não aparece nem no Hobbit, nem no Senhor dos Anéis. Mas, se ele fosse pra aparecer, eu tenho a certeza que o Tolkien gostaria era uma espécie de Gandalf mais ligado à natureza. O que eles fizeram? Fizeram um hippie. Cara, o Radagast tá terrível. Terrível no filme. Que mais? Meteram um Azog, lá o orc com a cicatriz na cara, todo branco, que perdeu um braço. Que não, o Azog é referido no início do livro, mas ele não aparece, não é o vilão principal. Eles inventaram aquilo danado também. Enfim, eles mudaram muita história, tá? E eu acho que não ficou muito legal. Mas, se você quiser assistir, faça o que você quiser. Tem algumas partes do filme que ficaram excelentes, observando por outra perspectiva. O início do primeiro filme é excelente. Os anões lá entrando na casa do Bilbo, isso daí é uma parte incrível. As adivinhas do Bilbo com Gollum no escuro são excelentes. Faça o seu juízo sobre os filmes. Eu não tenho uma visão assim muito positiva. Por último, também vale mencionar os frutos que foram gerados pelo Hobbit. Como eu já referi numerosas vezes ao longo do vídeo, esse livrinho aqui vai dar origem ao Senhor dos Anéis, que são, sem dúvida nenhuma, se não a melhor, uma das melhores obras literárias da história. Uma trilogia incrível, que acho que ganhou todas as competições de análise de qual seria o melhor livro do século XX, ganhou todas. É o livro mais amado do Reino Unido, etc. Mas também vai inspirar, por um lado, as Crônicas de Nárnia, que também são excelentes. O vídeo mais visto aqui no meu canal é um vídeo que eu falo sobre as Crônicas de Nárnia, eu vou deixar o card aqui em cima. E, por outro lado, também vai inspirar certos elementos de coleções como Harry Potter. Eu não gosto de Harry Potter. Eu também vai deixar aqui o vídeo que eu explico porque que eu não gosto de Harry Potter, que foi inclusive o vídeo mais polêmico, um dos vídeos mais polêmicos que eu já fiz, porque me veio um monte de hater nos comentários dizer que eu tava sonhando, que eu era esquizofrênico. Mas é fato, isso daí é uma declaração categórica, irredutível. Aliás, não é nem opinião minha, isso daí é só facto mesmo. O Senhor dos Anéis é muito superior às Crônicas de Nárnia. E do Harry Potter nem se fala, assim, o Senhor dos Anéis dá de 10-0, 7-1. O Senhor dos Anéis dá de 7-1 no Harry Potter tranquilamente. E Hobbit, é claro, não fica para trás. Grande recomendação, um livraço, uma obra incrível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, metralha aí o botãozinho do like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma novidade. Leia o Hobbit, leia o Senhor dos Anéis, veja os filmes. Do Hobbit talvez não, mas veja os filmes do Senhor dos Anéis, porque vale muito a pena. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links que eu fui referindo. O link do Senhor dos Anéis, o link da comparação entre os filmes e os livros do Senhor dos Anéis, o vídeo do Harry Potter, o vídeo das Crônicas de Nárnia, etc. Basicamente é isso. Também vou deixar mais conteúdo aqui no final do vídeo. E até a próxima. Fui!